O Santos vai cair. É muito triste dizer isso, mas me parece meio que uma coisa que vai acontecer. O time não evolui, o time não melhora, muda técnico, muda jogador, muda conceito, muda tudo no Santos. O que não muda é a atitude e os resultados. É impressionante, cara. É impressionante. Ontem o Santos não jogou nada contra o Cruzeiro. Até teve uma melhoradinha no segundo tempo, mas foi só. O primeiro tempo do Santos eu achei muito fraco. E é impressionante como o time não evolui. É impressionante. Muda peça, traz jogador, muda técnica. E o time não muda, cara. E por que não muda? É muito simples. É muito simples você resumir o que acontece com o Santos. Vamos supor que você vai fazer um bolo. E no bolo você precisa dos ingredientes. E para colocar os ingredientes juntos, você precisa de um recipiente. Então vamos supor que você vai colocar todos os ingredientes do Santos para que esse bolo seja a série B. E assim, os ingredientes do Santos são fartos, tá? E são muitos. Por exemplo, mudança de treinador. Trazer o Aguirre foi um erro muito grande. O Aguirre não está sendo um treinador capacitado há algum tempo. Ele já foi bom treinador com bons números, levou um Peñarol para uma final de Libertadores, fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, um bom trabalho no Inter, um trabalho razoável no São Paulo, que por conta de uma queda física acabou culminando numa demissão. Inclusive no São Paulo ele deixou o time líder no Brasileiro. Só que os últimos trabalhos do Aguirre não são bons. Os últimos trabalhos do Aguirre não têm sido compatível com o que ele já demonstrou, inclusive. Então trazer o Aguirre é um ingrediente. Segundo ingrediente, o tanto de jogador contratado no meio da janela. A gente não está falando da janela no início de ano com um treinador que planejou tudo isso. A gente está falando de uma penca de contratações no meio de uma temporada onde o Santos está mal. Ou seja, se o time não evolui e você traz uma penca de jogador para tentar salvar a situação, não é assim que vai ser, né? Tá tocando a sirene aqui, né? Por conta do meu baixo custo, não dá pra fazer um vídeo muito bom. Mas tudo bem, vamos assim mesmo, dane-se. Então, assim, os nomes são bons? São, principalmente do Thomas Rincon. É muito bom volante. Mas só. Tem o atacante, né, que veio agora, que é bom. Eu esqueci o nome dele, desculpa. Mas assim, é muita contratação, cara. É muita contratação. É zagueiro, é lateral, é volante. Não dá, cara. O time fica desconfigurado e você tem um treinador que já não faz um bom trabalho há muito tempo e que foi escolhido por essa diretoria. Essa diretoria, inclusive, é mais um ingrediente a colocar no recipiente. A colocar no recipiente para bater tudo. É impressionante, cara. A gestão do Santos é uma piada. O time gasta mais do que pode. O time montou um plantel nem um pouco rico no começo da temporada. Tanto é que sofreu com isso. O Santos teve uma certa época no Paulista que o time brigou para não cair. Olha só. Então, assim, é um negócio absurdo. Fora as outras questões. Falcão, a questão do técnico feminino, que eu acho que aí é uma coisa mais. É caso mais de polícia, mas envolve o Santos. E tudo isso conta para uma gestão que é bagunçada, cara. O Rueda, eu não conheço o Rueda pessoalmente, respeito ele como pessoa, mas ele como presidente do Santos é um dos piores da história. Olha só olhar o que ele tá fazendo. É mais um ingrediente. Outro ingrediente que entra. E aí vai ser um pouco difícil de dizer isso, mas eu acho que a gente tem que contar principalmente por conta dos objetos atirados em campo e por ironia do destino depois que Vila Belmiro abriu. Eu entendo a impaciência, eu respeito, mas tem que ter um limite, né? Que é o torcedor. Não bastou a organizada do Santos invadir para bater no Cássio uma vez, aí na outra vez tacar rojão, fazer a arruaça. E agora isso depois de muita luta para conseguir ter público no estádio. E nesse caso, assim,
Eu entendo que os torcedores estão furiosos, mas eles também precisam entender que a justiça desportiva do Brasil é uma piada. E qualquer coisa que eles puderem fazer para se aparecerem em cima do clube e deturpar o clube, eles vão fazer. Foi a mesma coisa com o Vasco. E o pior é que na questão do Vasco, foi uma piada de mau gosto do Estado contra o Vasco, sabe? Então, a torcida do Santos tem que ter um pouco de consciência também, sabe? É claro que, eu repito, eu entendo, eu respeito a revolta, mas não é para atacar rojão, né? Já sofreu com isso uma vez. E aí, na volta, depois da punição desse caso, na volta, mais objetos atirados. Aí fica difícil, né? E mais o ingrediente. Ou seja, você vai juntando tudo. O Santos é um bolo, vai dar um bolo de rebaixamento. O Santos tem todos os ingredientes para cair. E tá perto disso. Não dá para cravar, porque primeiro, o campeonato é muito longo, segundo, esse campeonato tá muito equilibrado na parte de baixo, o São Paulo tá entrando, o Corinthians tá entrando, né? Eu não acho que o São Paulo e o Corinthians vão cair, mas é sempre um perigo. O próprio Vasco, que até esses dias era para cair, começou a melhorar. O América Mineiro começou a despontar de novo, 2 vitórias seguidas. Então, assim, dá pro Santos escapar ainda? Claro que dá. É um campeonato muito longo, mas se você junta tudo que está acontecendo no Santos, os gastos, as contratações, o presidente, a gestão, o clube de forma interna, o técnico, o planejamento, você vai juntando tudo, a maneira como está acontecendo as punições por conta de um ou outro vândalo, né? Que no caso aí eu não chamo nem de torcedor, é vândalo mesmo. E quando eu disse torcida, eu não quis generalizar, tá? Então, você vai juntando tudo isso e vai dando um bolo de rebaixamento, cara. O Santos tem todos os ingredientes para cair. E vou falar uma coisa. Tá fazendo força para esse bolo sair antes. Falta alguém... os ingredientes... Meu gato pulou em cima de mim aqui. Os ingredientes já estão tudo no recipiente. Falta alguém mexer o bolo e colocar na assadeira e pôr no forno. Tá próximo disso. Tá próximo disso. Ou o Santos abre o olho, ou o Santos não vai escapar tão fácil dessa situação. A hora que ele perceber que dá para escapar já é tarde demais. E é isso que o Brasileirão equilibrado e traiçoeiro como esse faz. Ou o Santos abre o olho, ou vai cair.